Saudações, amigos e apoiadores da Confraria Nacionalista, Folha de São Paulo, 18 de dezembro de 2018. Tem um destaque aí do Gabriel Medina, bicampeão mundial. Brasil que não investe no esporte, não tem a preocupação no esporte desde as séries iniciais até a universidade. Temos campeão como o Medina. Imagine se o presidente Bolsonaro, que é formado em educação física, ter uma visão para o esporte. Vamos ver, ele vai ter 4 anos para tentar aplicar alguma coisa no esporte. Um outro destaque é para o João, o médium João, e a gente percebe que vai desaguar a questão principal, que é a financeiro. Agora se fala na circulação aí de 35 milhões, né, que o cara acumulou aí cerca de 35 milhões, 7 fazendas, e percebe que gente de dentro mesmo está interessado na grana do homem, né? Que tem as denúncias sim, mas esse montante parece que uma parcela está focada mais na questão da grana. Enfim, vamos ver o que acontece aí mais adiante. Não é uma característica apenas dessa religiosidade, outros líderes religiosos também são acusados desse mesmo procedimento. Mas tem um destaque interessante aqui, que é para o representante, vamos dizer assim, da Palestina no campo internacional, um negociador, o Saeb Erekat, que ele dá um destaque sobre o Brasil terá resposta se transferir em embaixada, diz negociador palestino. Se o Brasil tomar a decisão ilegal de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, certamente haverá consequências em diversos níveis, incluindo seu status nos fóruns internacionais e suas relações com os países árabes. Nós já estamos falando isso há um bom tempo. Infelizmente, as disciplinas da educação não tem uma que contemple a política internacional. Os cursos acadêmicos não têm essa matéria chamada ciência política, que deveria ter, e aí a gente fica sem ter noção do que acontece. Parece que o Brasil está descolado do mundo, né? Muita gente não sabe o que tem em volta dessa discussão sobre a embaixada, e o jornal esclarece bem isso. A matéria do Diogo diz o seguinte: uma das principais disputas entre palestinos e israelenses é justamente o status de Jerusalém, uma cidade reivindicada por ambos como sua capital. Por isso, uma convenção da ONU pede que nenhum país tenha embaixada ali. Se os dois países estão reivindicando Jerusalém, o mundo diz o seguinte: então ninguém vai ter embaixada lá, enquanto não tomar uma decisão definitiva sobre esse território. Por enquanto, os dois ficam nesse território, que tem aí religiões diversas, mas a religião monoteísta, como o Islã, o judaísmo e o cristianismo, estão presentes em Jerusalém. Então, o melhor caminho encontrado pela ONU é ninguém ter embaixada lá, porque aí não vai tomar lado, né? Mas os Estados Unidos já tomou um lado, e aí é um problema. A Guatemala, que é um país de terceiro mundo, vai na onda, e agora o Brasil. Caso o Brasil decida se unir ao grupo, o representante prevê boicotes a produtos brasileiros. O que é surpreendente é escutar que o Brasil pode mudar seu apoio histórico pelo multilateralismo e pela lei internacional. Então, quer dizer, o Brasil tem uma visão ampla, né? Ele tem negócios tanto com os árabes quanto com Israel. A embaixada lá pouco importa em Tel Aviv. E o Brasil não entra na discussão internacional porque ele assinou na década de 80 esse acordo de não ter lá, justamente para não provocar essa coisa: você está tomando lado, né? Você está tomando lado, mas você negocia com a gente. E aí o representante fala o seguinte: por que então não pergunta para os mais de 100 mil brasileiros de origem palestina no Brasil o que eles pensam? Então o Brasil tem representantes, descendentes de palestinos, nós temos sírios, nós temos libaneses, enfim, que fazem parte do mundo árabe. Então, para que tomar o lado? Sendo que também tem judeu aqui no Brasil. Então, e vivem com tranquilidade.
É isso que o Brasil deseja. A política do Brasil sempre desejou isso. Que esses povos vivam lá fora como vivem aqui, em paz. Né? Cada um tem seu comércio, cada um tem sua escola, cada um tem sua religiosidade e vai seguindo o caminho. Essa ideia do Bolsonaro de tomar o partido, ele cria um outro problema. Né? E essa questão econômica, quer dizer, o Brasil vai conseguir segurar isso? Os Estados Unidos vai bancar o Brasil? Tem que ver. Tanto é que os Estados Unidos nem vai mandar, o presidente nem vai vir aqui, nem vai vir o primeiro escalão, vai vir o terceiro escalão dos Estados Unidos, na posse do Bolsonaro, e o Bolsonaro nessa ideia de puxar o saco dos Estados Unidos. Tem que parar com isso. Essa é a diferença nossa dos nacionalistas e o grupo da extrema-direita. É uma das diferenças. A extrema-direita, ela tem essa coisa de lado. O Brasil não trabalha assim na política internacional e mesmo aqui dentro, até porque nós temos vários povos aqui dentro. Como é que você vai tomar um lado? Ah, vai tomar o lado de Israel, mas tem um monte de palestino aqui, descendentes de palestino aqui no Brasil. Isso é uma afronta. Então um presidente ele tem que ter noção e não há necessidade disso. O Brasil negocia economicamente com ambos. Então é um erro e nós não temos a discussão dentro da educação sobre política internacional. Então, nós estamos viajando na maionese, como diz aí a molecada. Saudações e até breve.